159. Release capítulo 1069. Em nome do Cavaleiro Aéreo autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Dentro da escola de treinamento de pilotos em Neverwinter. Depressa. Depressa. Mantenha o equilíbrio. Suas pernas estão tremendo ainda mais do que as de um bebê. Siga em frente. Preste atenção por onde anda. Ei, aonde vocês vão? Será que eu realmente preciso colocar braseiros dos dois lados da passarela para que vocês tomem mais cuidado? Aqui não, nem na prancha, senão vou ter que te obrigar a lamber o seu vômito dela. Próximo, ótimo. Presente. Go estremeceu ao ouvir seu nome ser chamado. Respirou fundo e sentou-se em uma cadeira giratória. O semblante severo de cara de águia, o instrutor, surgiu em seu campo de visão. Go não conseguia sequer manter contato visual com ele. Corria o boato de que Cara de Águia fora comandante da guarnição na região norte antes de retornar a Neverwinter. Ele imediatamente se submeteu à avaliação militar interna e tornou-se membro da reserva dos Cavaleiros Aéreos. Isso significava que Cara de Águia não só participara da guerra contra a Igreja, como também sacrificara suas férias pelos novos recrutas. Em outras palavras, ele era rigoroso tanto com os outros quanto consigo mesmo. Go se sentiu muito desconfortável sob seu olhar penetrante. Assim que ele se sentou, seus dois amigos, Finkin e Indes, se juntaram a ele. Go viu que eles lhe lançaram um olhar triste. No instante seguinte, a cadeira começou a girar rapidamente. Este foi o treinamento mais doloroso para os pilotos da reserva. Havia uma prancha de 5 metros de comprimento, tão larga quanto a palma da mão, em frente à cadeira, que a Agliface chamava de passarela. Todos os alunos tinham que atravessar a passarela o mais firmemente possível depois de girarem na cadeira por meio minuto. Devido à perda de equilíbrio, o mundo inteiro se transformou num turbilhão de cores depois que ele escorregou da cadeira. Ele mal conseguia ficar parado, quanto mais atravessar a ponte. Cara de Águia costumava treinar 10 pessoas por vez, e quem tirasse a nota mais baixa era punido com tarefas como limpar o banheiro e capinar o quintal. Às vezes, ele escolhia um fim de semana e obrigava o pobre coitado a ficar sentado na cadeira giratória o dia inteiro como forma de disciplina. Infelizmente, Gold já havia sido essa pessoa azarada. Como resultado, ele acabou vomitando em seu dormitório na hora do jantar. Ele não queria passar por isso uma segunda vez. Parar. A cadeira parou imediatamente quando Eagliface anunciou a palavra mágica. Gold lutou para sair da cadeira. Depressa. Não perca tempo. Ande. Go ergueu a cabeça com os dentes cerrados. Pisou na prancha com passos trêmulos e começou a caminhar em direção à outra extremidade da passarela. Depois de mais de 10 dias de prática, ele havia descoberto um pequeno truque para ter sucesso na tarefa. Percebeu que teria mais chances de perder o equilíbrio se ficasse constantemente olhando para onde pisava. A melhor maneira de atravessar a passarela era olhar para frente e usar a memória do seu corpo para controlar os passos. Na verdade, seus pés tocaram o chão firme antes que ele percebesse. Isso é incrível. Ele não errou um único passo. Ele foi o primeiro a fazer isso, não foi? A multidão atrás dele irrompeu em um zumbido alto. Ele se virou e olhou para a Cara de Águia. Havia um raro sorriso em seu rosto magro e sombrio. Muito bem. Parece que você não está completamente sem esperança. Mas, ele fez uma pausa por uns segundos e seu tom imediatamente baixou. Só houve uma pessoa que passou no teste até hoje, o que significa que este grupo é o pior de todos. A princesa Tilly disse que os cavaleiros aéreos deveriam ser 1 em 1 milhão. Se você não quer ser faz tudo pelo resto da vida, se recompõe e treine mais. Faça uma pausa de 5 minutos e recomeçamos. Todos choraram e lamentaram-se com o anúncio. Ei, como você fez isso? Perguntou Finkin a Gold, piscando o olho. Ande normalmente como você anda. Como quando não está com tontura. Sério? Como? Respondeu Indes. Você está dizendo para viver a mentira na sua cabeça. Tanto Finkin quanto Indes passaram na avaliação inicial e se juntaram à reserva junto com Gold. Como os três estavam no mesmo grupo de treinamento, logo se tornaram amigos muito próximos. Façam o que eu disse. Só precisamos de um passe. Gold deu um tapinha na cabeça de Indy. Esse método provavelmente não funciona para os mais espertos, mas acho que vai funcionar para vocês. Supere isso, retrucou Finkin com um pouco de irritação. Você só teve sucesso uma vez. Pare de se gabar. Quer apostar? Aposto que vou atravessar a ponte mais 3. Não, 5 vezes. Se você fizer isso, eu lavo toda a sua roupa esta semana.
incluindo minhas cuecas. 1. Ei, parem de discutir, pessoal, interrompeu Endes. O que realmente me importa é, será que podemos mesmo nos tornar cavaleiros aéreos depois desse programa de treinamento? Gold e Finkin imediatamente se calaram. Na verdade, esse era o problema que incomodava todos os recrutas. Todo o treinamento que haviam recebido até então, incluindo atravessar a passarela, passar pela roda giratória e aprender a direção do vento, parecia mais um espetáculo acrobático do que um treinamento militar propriamente dito. Além disso, a princesa Tilly deveria treiná-los pessoalmente, mas, no fim, ela simplesmente ensinou alguns oficiais superiores do primeiro exército e pediu que esses oficiais os ensinassem. O treinamento foi bastante intenso. Eles tinham que fazer exercícios físicos durante o dia e aprender a ler e escrever à noite. Embora a princesa Tilly tivesse feito uma promessa a todos eles, ainda duvidavam da credibilidade de suas palavras. No entanto, ninguém se atrevia a levantar a questão com o instrutor mal-humorado e inacessível. Quem sabe? Disse Finkin, dando de ombros após um breve silêncio. Pelo menos, a comida aqui é boa. Temos carne todos os dias, com uma refeição extra nos fins de semana também. Acho que Sua Alteza não vai mentir para nós, disse Gold pensativamente. Não recebemos uma sacola de livros. Minha irmã me disse que um deles se chama algo como Manual de Operação de Aeronaves, que foi redigido pela própria Sua Alteza. Assim que aprendermos a ler e escrever, provavelmente saberemos o motivo desses treinamentos. Você é bem otimista, não é? Finkin sorriu para ele. Se eu tivesse pensado negativamente, provavelmente não teria sobrevivido à viagem até aqui. Muito bem, o tempo acabou. Nesse instante, a voz de Cara de Águia se elevou abruptamente acima dos murmúrios da multidão. Formem uma fila aqui. Vamos fazer tudo de novo, na mesma ordem da última vez. Ok. Responderam todos, sem muita convicção. Mas algo inesperado aconteceu. A porta da sala de treinamento foi escancarada e um homem uniformizado entrou. Ele sussurrou algo no ouvido de Cara de Águia. Cara de Águia assentiu com a cabeça. Após prestar continência, virou-se bruscamente e lançou um olhar frio aos recrutas. Boas notícias para todos vocês. O próximo treinamento está cancelado. Vocês podem continuar aproveitando o descanso. Finkin e Indy suspiraram de alívio, mas Gold não. Ele viu claramente um sorriso calculista surgir no rosto astuto de Águia e face. Era um sorriso que continha um pouco de sarcasmo, brincadeira e até regozijo. Mas não aqui. Como Gold esperava, Cara de Águia prosseguiu imediatamente. Eu sei do que vocês estão reclamando em particular. Não me dei ao trabalho de explicar porque sei que suas cabeças duras não entenderiam nada. Vocês têm muita sorte. Agora, terão a chance de ver com seus próprios olhos o que significa ser um cavaleiro aéreo. Qual o verdadeiro significado de um cavaleiro aéreo? O coração de Gold batia de forma insubordinada. Sigam-me. Cara de Águia os observou lentamente e disse, espero que vocês não se borrem de medo quando virem isso. Release capítulo 1070, o planador, e eles saíram da sala de treinamento e marcharam pela calçada em direção ao sul. Ao longo da rua, havia casas de tijolos vermelhos novinhas em folha, algumas recém-construídas e outras em fase de acabamento. Segundo Finkin, apenas um ano antes, aquele era um terreno baldio à beira-mar, com nada além de alguns troncos de árvores aqui e ali. Agora, a equipe de construção havia transformado o local em uma cidade dentro da cidade. A cidade era murada. Embora a cerca viva não fosse alta, era alta o suficiente para delimitar a cidade do resto do mundo. Uma placa de advertência com os dizeres proibida a escalada. Os infratores serão abatidos estava pendurada na muralha, impedindo que aqueles que tentassem escalar a cerca viva chegassem à área. Havia vários dormitórios, refeitórios, parques infantis, salas de treinamento e salas de aula nesse recinto. Go levou um dia inteiro para entender completamente o significado daquelas palavras estranhas. Resumindo, eles viviam e estudavam ali, isolados do mundo exterior, levando um estilo de vida exclusivo que seu instrutor o chamava de sistema fechado. O recinto era bastante grande. Go estava ali havia várias semanas, mas ainda não sabia onde terminava a cerca viva. Um dos motivos era que os recrutas ficavam confinados à área entre seus dormitórios e o pátio. Era proibido ir a qualquer outro lugar sem permissão especial. Cabe ressaltar que a construção da escola foi concluída em apenas um ano. Gold sabia há muito tempo que Neverwinter era famosa por sua velocidade monstruosa de construção de casas.
No entanto, ele não tinha ideia de quão rápida era essa velocidade até se mudar para a cidade dentro da cidade na região oeste neste inverno. Eles levaram apenas uma semana para concluir um bangalô vermelho no lado sul do parque infantil. Comparada a outras cidades, a eficiência no trabalho aqui era fenomenal. Depois de atravessarem o parque infantil, o grupo de repente começou a murmurar alto. Esta era uma área restrita, normalmente proibida aos estudantes. Pela primeira vez, eles viram como era aquela região. A vista era de um vasto campo aberto. Tudo o que podiam ver era o céu azul pontilhado por nuvens brancas. Um pouco mais adiante, avistaram um infinito mar turbilhão. Uma brisa marítima fria roçou o rosto de Gold, revigorando-o instantaneamente. Acostumado à vista familiar de densas casas de tijolos vermelhos, Gold sentiu o mundo inteiro se expandir instantaneamente diante dele. Que estranho! Pensei que haveria algo maravilhoso aqui, murmurou Indies. Não é apenas uma clareira? Ele tinha razão. Era uma clareira com nada além de algumas trilhas de pedra negra, mais larga que a rua principal de Neverwinter, que se estendiam para o leste e para o oeste. Não admira que Indies não entendesse por que era uma área restrita. Provavelmente porque temiam que ficássemos tão absortos com essa bela vista que não prestaríamos atenção à estrada lá embaixo e acabaríamos caindo no mar. Finkin sorriu. Mas acho que estarei mais disposto a aprender se nossa sala de aula for aqui. Mas você não tem a menor vontade de aprender, para começo de conversa, brincou alguém. Ei, quer apostar? Finkin retribuiu o olhar. Vamos ver quem tirou a nota mais alta na última prova. Larga isso. Olha ali. Gur ergueu as sobrancelhas. Já tem alguém aqui. Eles são da outra turma. Ao ouvirem essas palavras, todo o grupo ficou em silêncio. Embora não tivessem conversado com a outra turma, tinham ouvido falar muito deles pelo professor, que constantemente elogiava o desempenho deles. Não só completavam todas as tarefas que lhes eram atribuídas durante o dia, como também pediam mais à noite. Alguns insistiam em sentar na cadeira mesmo estando cobertos de vômito. Eram os tais alunos brilhantes, que simplesmente os superavam em todas as matérias, fazendo-os parecer um bando de incompetentes. Dessa forma, eles automaticamente passaram a ver os alunos da outra turma como seus rivais. Levante a cabeça. Encare-os nos olhos. Não queremos perder para eles. Eles começaram a se encorajar mutuamente. Enquanto isso, o outro grupo de estudantes parecia tão concentrado quanto eles. Percebendo os olhares, todos aqueles alunos os encararam friamente, com semblantes tristes, sem se parecerem em nada com alunos exemplares. A tensão entre os dois grupos só diminuiu depois que eles se separaram. Muito bem, esperem todos aqui, bradou Cara de Águia ao parar junto aos trilhos de pedra negra. Lembre-se, não podem sair do lugar, não importa o que vejam. Tanto Sua Majestade quanto Sua Alteza estarão aqui. Qualquer ação leviana será vista como um perigo em potencial, e vocês sabem muito bem as consequências. O rei também virá? Não, ele já deveria estar aqui, pensou Gold, ao notar que o galpão do outro lado da clareira estava cercado por soldados do primeiro exército e pela polícia. Aparentemente, apenas a presença do rei de Gracastle exigiria tamanha segurança. Ao que tudo indicava, o rei tinha os cavaleiros aéreos em alta consideração. Gold começou a aguardar ansiosamente o desenrolar do evento. Por um segundo, ele afastou da mente o escárnio significativo de Cara de Águia. No hangar, o cenário era completamente diferente. O primeiro planador, o Seagu, estava pronto para seu voo inaugural. Este foi também o primeiro planador tripulado depois que Tilly aprendeu a operar o planador de testes. Comparado ao planador de testes, este era maior, com asas mais largas e espessas. A estrutura do planador era revestida com lonas. Estava equipado com diversas instalações suplementares, como vigias, cadeiras, uma porta hermética que podia ser aberta pela parte traseira, etc. Em resumo, o Seagu era um avião de verdade. Os planadores tradicionais da sociedade moderna eram usados como meio de transporte complementar às aeronaves de carga. Eram feitos de materiais de baixa qualidade, como estruturas de madeira e lona furada. No entanto, o Seagu era exatamente o oposto de seus predecessores precários. Era feito de ligas de alumínio e aços de alta resistência à tração. A maioria de suas peças principais era moldada integralmente, com o mínimo de parafusos e soldas. Quanto às peças não estruturais, havia inúmeros pequenos furos para minimizar o peso da aeronave. O revestimento especial garantia que nenhum gás vazasse mesmo com uma grande diferença de pressão atmosférica.
A parte inferior da aeronave era blindada para pousos forçados. Enquanto a aeronave mantivesse sua estabilidade, a blindagem protegeria a tripulação e os passageiros de ferimentos, mesmo em caso de queda. O planador seria usado para transportar bruxas. Como o Seagull seria o único avião em Neverwinter, Roland precisava garantir que ele fosse absolutamente seguro. Bem, então vou embarcar. Ana deu um beijo suave na bochecha de Roland. Até amanhã. Fique segura. Não se force, lembrou Roland. Se você encontrar os demônios, lembre-se de se proteger. Ana sorriu. Eu sei. Você já me disse a mesma coisa várias vezes. Por favor, não se preocupe. Eu a protegerei, disse Phyllis, a bruxa da punição divina, solenemente. Roland soltou Ana com relutância. Depois de um tempo, ele a desvencilhou e assentiu lentamente. Pode ir. Vou esperar aqui mesmo. O primeiro exército havia construído um aeroporto na orla da floresta, onde a ferrovia fazia uma curva. Como não havia nenhum meio de transporte capaz de percorrer mais de 800 quilômetros em um único dia, exceto Magi, Roland teve que inventar um planador como alternativa. O Seagull podia transportar no máximo 20 pessoas. Portanto, além dos pilotos Tilly e Wendy, podia levar mais 18 passageiros no total, ou uma carga de 1000 quilos, quando as cadeiras eram removidas. A velocidade do planador dependia do poder mágico de Wendy. Mesmo voando a uma velocidade baixa de 320 km por hora, conseguia completar pelo menos 2 viagens de ida e volta entre Neverwinter e a frente de batalha em um único dia, que era a velocidade máxima que conseguiam atingir no momento. Heleazwit capítulo 1071, o planador, e, depois que todos entraram no avião, Tilly caminhou em direção a Roland e perguntou, o que houve? Você ainda está preocupado? Você percebeu? Respondeu Roland. Nem passou um dia sequer, e tudo o que você disse soa como uma despedida. Claro, eu percebi. Ela deu de ombros e disse, você está duvidando da minha tecnologia ou da capacidade da Ana? Diante dessa difícil questão, Roland só conseguiu dar um sorriso amargo. A estrutura da gaivota era extremamente simples. Com exceção de algumas alavancas de operação e superfícies de controle móveis correspondentes, era basicamente uma embarcação humana. Era essencialmente menos complexa que o modelo de teste. Com a habilidade de processamento de Ana, seria difícil cometer erros. Após sua construção, a aeronave passou por diversos voos de teste e até mesmo por uma simulação de pouso de emergência. Os resultados foram bastante satisfatórios. Além da excepcional capacidade de controle de Tilly, Wendy também havia feito grandes progressos após as explorações. Agora, ela conseguia gerar fluxo de ar na posição correta para manter a aeronave estável o tempo todo. Para garantir a segurança da viagem e que tudo corresse perfeitamente, Xavier e Molly foram incluídos entre os passageiros. Mas mesmo assim, ele ainda se sentia nervoso. Já era preocupante o suficiente que metade das bruxas de Neverwinter estivesse concentrada em uma aeronave novinha em folha, mas além disso, elas iriam viajar sozinhas para a Terra Selvagem, a 500 quilômetros de distância. Se não fosse pelo fato de ter muitas tarefas a cumprir em Neverwinter, ele também teria querido embarcar na gaivota. Depois de soltar o ar suavemente, ele olhou para Tilly. Não acho que tenha nada a ver com duvidar das suas habilidades. Eu simplesmente me importo demais com isso. Espero que todos vocês consigam viver em uma nova era após o fim da Batalha da Vontade Divina. Depois de se encararem por um instante, Tilly desviou o olhar. Sabe, eu só estava brincando. Se eu estivesse no seu lugar, também me sentiria desconfortável. Antes que Roland pudesse reagir, ela já estava no topo da rampa. Nesse caso, estou fora, irmão. Após o fechamento da porta da cabine, um guarda chegou e disse, Majestade, tudo foi preparado lá fora. Roland respirou fundo e respondeu, vamos começar. Sim. Após a ordem ser dada, uma série de programas começou a ser executada de forma ordenada. A rolha está aberta. A estrada está vazia. Todo o pessoal deve deixar a pista. Abra a porta do hangar. Quando a porta do hangar deslizou lentamente para os dois lados, a luz solar ofuscante invadiu o cômodo e um rastro de luz se refletiu no chão. Os guias ergueram suas bandeiras verdes ainda mais alto. A gaivota pode decolar. Ao mesmo tempo, o apito da locomotiva a vapor soou por todo o aeroporto. Roland sentiu o vento começar a aumentar.
Foi uma sensação maravilhosa. Ele estava em um lugar que deveria ser completamente sem vento, mas ainda assim sentia uma leve brisa em suas bochechas. Na verdade, era injusto pensar em a gaivota apenas como um planador, quando comparado com outras máquinas semelhantes, já que esta última tentava obter algo que possuía desde o início. O fluxo de ar contrariava o senso comum de movimento do ar e aparecia com precisão na lateral do aerofólio. A brisa empurrava o aileron para cima como uma mão invisível. Essa força podia parecer insignificante, mas Roland sabia que era resultado do controle preciso de Wendy. O vento suave liberado estava dentro do alcance das asas esquerda e direita, mas era um vento forte o suficiente para dificultar a mobilidade das pessoas. Em outras palavras, a direção e a velocidade do vento nas áreas afetadas pela habilidade de Wendy estavam completamente sob seu controle. Isso também significava que a gaivota não precisava depender de suas asas para se manter em voo. Ela também podia realizar ações impossíveis para outros planadores, como decolagens e pousos quase verticais de curto alcance. A velocidade era necessária apenas para gerar maior sustentação. Se ela pudesse ser levantada diretamente pelo vento, a velocidade deixaria de ser indispensável. É claro que voar de forma tão extravagante poderia ser uma façanha chamativa capaz de contrariar a opinião dos especialistas. No entanto, aos olhos dos leigos, foi uma atitude de mau gosto. O que poderia ser mais chocante do que ver algumas toneladas de maquinário, gritando no topo de sua cabeça, e então subindo lentamente até desaparecer nas nuvens? Ao se lembrar da expressão animada de Tilly ao falar sobre essa ideia, Roland não conseguiu conter um aceno de cabeça, divertido. Parecia que agora ela tratava a gaivota como seu grande brinquedo e mal podia esperar para exibi-la aos outros. Uau, uau! Enquanto o apito da locomotiva a vapor soava, Gu também notou uma visão estranha no final da estrada de Blackstone. Os soldados se dispersaram rapidamente e o portão de ferro do galpão se abriu. Um estranho pássaro gigante cinza escapou lentamente. Depois de dar meia volta, entrou na estrada onde eles estavam. Ei, você viu aquilo? O que é aquilo? Ficou evidente que ele não era o único que havia descoberto o gigante. Um trem. Não parece. Não há trilhos de trem no chão. Será que se trata de uma nova invenção de Sua Majestade? Seria esta a invenção mencionada por Lord Cara de Águia? Parece estar vindo em nossa direção. Espere um segundo, acho que já vi isso antes. Gu ponderou por um momento, e uma ideia brilhante surgiu em sua mente. A coleção de livros de Sua Alteza Tilly não tinha uma capa parecida em um deles. Parecia um pássaro com um par de asas longas e idênticas. Parece mesmo um pássaro, mas ao mesmo tempo não parece. Refletindo melhor, ele achou que os dois não eram completamente iguais. O formato e o número de asas eram diferentes. Além disso, naquela capa, ele conseguia pelo menos ver o piloto e perceber o motivo pelo qual a máquina parecia flutuar no ar. Uma máquina não muito maior que um humano e capaz de sustentar asas grandes seria interpretada como uma pipa ampliada. Embora o rei e a princesa certamente não tivessem percebido algo tão simples, teoricamente ainda faria sentido para eles. O objeto à sua frente parecia ser um objeto não classificado. Em comparação com os soldados ao redor, sua cabeça se destacava claramente. Além das asas, seu corpo era completamente redondo e envolto em uma camada rígida. A barriga esguia parecia capaz de armazenar muita coisa. Devido ao seu tipo físico, voar seria extremamente difícil para ele. Até mesmo se locomover pelo chão parecia ser muito complicado. No instante seguinte, porém, Gu descobriu o quão ridículas eram suas ideias. A máquina começou a acelerar. E logo ultrapassou a velocidade de cavalos correndo e não mostrou nenhum sinal de que iria parar. No início, os membros do pelotão ainda estavam discutindo e especulando bastante. Agora, de repente, ficaram quietos. Todos ouviram o rugido alto vindo de perto e de longe. Meu Deus! Finkin engoliu em seco. A ficha vai cair. Era assim que a maioria dos estagiários se sentia naquele momento. Racionalmente falando, enquanto você permanecesse imóvel, não seria atingido. Embora não houvesse motivo para ter medo, o corpo de todos parecia tremer incontrolavelmente. Nem todos conseguiriam encarar um gigante capaz de reduzi-los a carne moída com um passo e ainda assim permanecer impassíveis. Mas era exatamente esse tipo de besta gigante. Eles nem eram tão altos quanto as rodas. À medida que se aproximava, o vento assobiava quase sibilando, e um leve tremor podia ser sentido no chão. Segundo a lenda,
Quando os cavaleiros investiam, o simples som dos cascos dos cavalos já era suficiente para assustar o inimigo. Em comparação com um monstro tão alto quanto uma montanha, Go descobriu que os cavaleiros não eram tão assustadores assim. Ele se lembrou subitamente da risada fria e insondável de cara de águia. O examinador já tinha passado por isso. Uma forte rajada de vento passou por ele antes mesmo que ele pudesse pensar mais sobre o assunto. Nesse curto período de tempo, pareceu ter percorrido centenas de metros e ultrapassado as duas filas de pessoas que estavam em suas laterais. Sob a pressão da corrente de ar, Go não conseguiu controlar os pés e seus joelhos cederam suavemente ao chão. Talvez ele tivesse decidido inconscientemente se esquivar antes da chegada das rajadas de vento. Embora não conseguisse se levantar, ele ainda se virou para olhar para trás. O que ele viu em seguida o deixou atônito. Ele viu a besta erguer a cabeça, com as duas patas fora do chão, antes de se lançar no ar e voar em direção ao céu azul. O sol refletia em suas asas, formando círculos de manchas coloridas. Será este um cavaleiro aéreo? Go não conseguiu resistir à tentação de cerrar os punhos. Ele realmente queria controlar um monstro assim, mesmo que tivesse que sacrificar tudo. Release capítulo 1072, Fazenda de criação subterrânea. Só quando a gaivota desapareceu completamente no céu, Roland desviou o olhar. Às vezes penso que devíamos construir um posto de comando, sussurrou ele, construí-lo num lugar onde todos pudessem ver, para que não só aumentasse o moral, como também fizesse parte da batalha da vontade divina. Mais tarde, quando os historiadores precisassem registrá-la, seria algo para se gabarem. Por que você se preocuparia com isso? Uma resposta fraca veio do vazio. Se você quer entrar para a história, terá que aguentar a tagarelice de Andy Screw até dar o primeiro passo para admitir a derrota e mudar de ideia. Eu já passei por isso. No entanto, definitivamente não é algo que pessoas comuns consigam tolerar. Acho que é melhor você não lhes dar tanto trabalho. Roland não resistiu e disse, sim, acho que você tem razão. A batalha contra os demônios provavelmente duraria meses, até mesmo anos. Ele teria que se esforçar muito para se adaptar a essa nova normalidade. Enquanto pensava nisso, olhou para o guarda que estava parado à distância. Chamem todos, vou para a terceira cidade da fronteira. Este último imediatamente fez uma reverência e respondeu, sim, Vossa Majestade. Avisarei os guardas imediatamente. Segundo o relatório de Kilishi, novos progressos foram feitos no estudo dos vermes da borracha. Chegou a hora de examinar os resultados. Vamos lá, disse ele, acenando com a cabeça para o lado e caminhando em direção à saída do aeroporto. Após confirmarem o valor da secreção dos vermes de borracha, as bruxas Taquila não apenas abriram uma série de novas cavernas para eles, como também atuaram como guardiãs durante seu tempo livre. Afinal, não era fácil encontrar pessoas comuns que pudessem encarar com calma os vermes devoradores e trabalhar nos túneis de minhoca. O trabalho prolongado no subsolo aumentava a probabilidade de desenvolver instabilidade psicológica. A criação de seringueiras agora estava totalmente sob o controle da Taquila. Os trabalhadores eram responsáveis apenas pelo transporte e processamento da borracha. Isso poderia ser interpretado como mais um erro na previsão de Roland. Ele subestimou o nível de tolerância das pessoas em um ambiente claustrofóbico. Os vermes de borracha detestavam a luz do sol e preferiam áreas úmidas e mofadas. Além disso, faziam barulho ao se moverem. Mesmo quando não estavam atacando, o ruído constante de seus movimentos era suficiente para causar um colapso nervoso nas pessoas ao redor. Ele não podia fornecer a todos os trabalhadores equipamentos de iluminação e comunicação, formular regulamentos de turnos detalhados ou contratar um guia de apoio psicológico, não que fosse incapaz, mas sim porque a relação custo-benefício era muito baixa. Muitas fábricas fora da região conseguiam encontrar e suprir suas necessidades de mão de obra com facilidade. Não havia necessidade de gastar dinheiro com processos que exigiam magia. Portanto, ele simplesmente transferiu pessoas comuns para trabalhar em um processo de acompanhamento mais tranquilo. O cavaleiro Galinha e Pato Prius de Sal não ficava ocioso. Ele dedicava seu tempo livre à preparação de manuais de criação e à supervisão da produção. O fato de os produtos relacionados a Neverwinter terem surgido em grande número certamente se deve ao seu mérito. A expansão da estrutura de criação gerou mais amostras para os testes do líquido de borracha. Foi graças a essa pesquisa preliminar que Roland pôde obter a aprovação do Ministério da Indústria Química e se preparar para as próximas etapas do plano. Após entrar no subterrâneo,
Paza se aproximou. Bem-vindo, Vossa Majestade. Seu povo está atualmente no laboratório de larvas de borracha. Devo informá-los de sua chegada? Não precisa. Pode me levar lá, disse Roland, rindo. A propósito, ouvi dizer que Celine construiu uma nova unidade de reprodução, ainda maior que as anteriores. Sim, fica bem em frente ao laboratório. Paza moveu seus tentáculos principais. Além de aplicar as pesquisas mais recentes da sociedade Quest, também se inspirou em ideias do mundo dos sonhos. Você gostaria de dar uma olhada? Ah, é? Disse ele, animado. Claro. Nesse caso, por favor, siga-me. Passando por um longo corredor, Paz então conduziu Roland até um grande buraco. Havia uma cerca de ferro na entrada, aparentemente usada para impedir a fuga de insetos. Através de uma pequena porta na entrada da caverna, ele ficou estupefato com o que viu. O ambiente da caverna havia sido projetado de acordo com as ruínas da Montanha Nevada. Havia plantas luminosas, sistemas de água e cogumelos gigantes à vontade. Os três elementos foram claramente criados após ajustes razoáveis. As plantas cresciam ao longo da borda da parede de pedra e da fonte, formando assim uma nova iluminação pública. Como era um alimento básico dos insetos, os cogumelos eram obviamente a espécie mais abundante. O enorme cogumelo em forma de guarda-chuva quase cobria todo o chão. Inúmeros insetos voavam ao redor e, sob a fraca luz fluorescente, apenas aglomerados de corpos brancos podiam ser vistos. Eles devoravam os cogumelos com voracidade, e o zumbido denso fez Roland se lembrar dos bichos da seda que criava quando criança. O que mais o surpreendeu, no entanto, foi o tamanho da caverna. A julgar pelo fato de não conseguir ver o fim das plantas luminescentes, aquele lugar parecia maior que a residência principal da terceira cidade da fronteira. Ele supôs que a nova fazenda fosse apenas uma junção de várias cavernas antigas, mas agora parecia ser o contrário. Os pontos azuis organizados e o sistema de irrigação bem projetado davam-lhe a impressão de uma grande fábrica. Isto fica exatamente na borda da cordilheira intransponível, que tem aproximadamente a mesma altura da superfície de Neverwinter. Paz acrescentou, se você abrir um buraco pelo lado sul, estará a apenas 1 quilômetro da rua principal do reino. Isso significava que havia apenas uma parede dividindo a nova fazenda de criação de Neverwinter. Se ele se lembrasse corretamente, estimando a distância percorrida, não estaria a mais de 2 quilômetros da área principal da cidade. A parte externa da muralha de pedra deveria servir como área residencial temporária para os migrantes. Roland perguntou retoricamente, para transportar as secreções líquidas. Exatamente. Paz ergueu seus tentáculos principais. Vossa Majestade, por favor, observe a extremidade sul. Ele olhou para onde ela apontava, viu apenas uma vala profunda sob o muro, como uma rota de fuga feita deliberadamente para minhocas de borracha. O que é isso? Área de extração, explicou Paza. Celine usou a vocalização de insetos para criar um corredor que ia ficando cada vez mais estreito na parede. Assim que um zumbido específico era emitido em uma das extremidades, eles rastejavam para o corredor, em direção à fonte do som, mas, devido às limitações na largura do corredor, eles só conseguiam explorar até a metade e seus corpos ficavam presos no corredor com a cabeça para fora. E depois? Perguntou Nightingale, que estava ouvindo uma parte, sem conseguir se conter. Então, vamos ativar o núcleo mágico no final do corredor. Paza continuou, ele foi ajustado para o modo lâmina de barbear. Este ciclone é geralmente usado para defesa contra inimigos em corredores estreitos. O núcleo emite uma luz mágica que preenche o corredor, destruindo quaisquer obstáculos que estejam em seu caminho. O corredor horizontal é a via por onde a luz mágica passa. Os insetos serão divididos ao meio, e o muco em seu abdômen se acumulará na canaleta de drenagem da ranhura lateral. Dessa forma, não é preciso matá-los um a um, e é possível obter uma grande quantidade de muco de uma só vez. Ela fez uma pausa e continuou, a distância de 1 quilômetro é reservada para os coletores. De acordo com a ideia de Celine, os trabalhadores comuns podem entrar na área de coleta pelo lado de fora da área de extração, mas, além das valas e das poças por onde o muco flui, nada mais será visível. Essa é uma maneira fácil de coletar e também menos propensa a causar pânico. Roland ficou em silêncio por um instante. Ele não tinha mais nada a acrescentar. Pode-se dizer que este programa é extremamente maduro para a tecnologia existente. Ele leva em consideração todo o processo, da criação à colheita.
Se você construísse uma fábrica de seringueiras fora das montanhas, ela incluiria até mesmo a produção e o processamento. Em particular, esse tipo de linha de abate moderna e otimizada foi um conceito aprendido com Adrian Ward. Usar o precioso núcleo mágico em toda a pesquisa de Selene como uma faca de açougueiro seria considerado uma tarefa muito medíocre. Mesmo que você não conseguisse encontrar o escolhido e ativar o instrumento da retribuição divina, não precisava ser tão autopunitivo. De repente, Roland se lembrou de um problema. Quantos vermes de borracha esta fazenda de criação pode abrigar? A expectativa é que sejam cerca de 100.000. No entanto, dada a sua velocidade de reprodução, levará cerca de 1 ano para preencher esta nova fazenda. E quanto aos cadáveres depois da extração da secreção? Perguntou ele. Como vocês pretendem removê-la? Este não era um problema pequeno. Roland viu certa vez em um documentário que uma granja de frangos moderna produzia centenas de toneladas de esterco de galinha todos os dias. Se fosse manuseado de forma descuidada, poderia resultar em séria poluição do solo e da água. Uma vez que a produção fosse ampliada, qualquer pequeno detalhe poderia causar imensos problemas. Ainda era possível para as bruxas da punição divina transportarem os corpos. Uma vez que os vermes se multiplicassem para mais de 10.000, seria fácil matá-los, mas difícil limpar tudo. Se os corpos não fossem descartados a tempo, o acúmulo no buraco certamente teria um efeito desastroso. Não se preocupe, Vossa Majestade. Paza deu uma risadinha. Fran e as outras bruxas não estão relutantes em vir. Aliás, é impressionante quanto as 3 portadoras de minhocas conseguem se cansar quando cavam a todo vapor. Cole, depois de entender essa frase, Nightingale soltou um som de roncos no estômago. Ok, agora Roland finalmente entendeu por que a entrada tinha um portão pequeno, mas ainda precisava de uma cerca grande. Esse momento foi reservado apenas para a entrada das 3 bruxas no corredor para o jantar. Heleazwit capítulo 1073 Combustível gelificado. Após sair da fazenda de larvas de seringueira, Roland foi para o laboratório. Ele sentiu como se tivesse entrado no laboratório de um mago. Nesta sala de 30 metros quadrados, muitos lugares estavam manchados com um líquido de borracha solidificado, branco leitoso. Ao longo da parede, havia uma fileira de baldes cheios de líquido fresco de borracha. Alguns blocos de borracha pareciam ter sido queimados em uma panela grande, exalando um cheiro forte e pungente. Como um mago, Killy também usava colheres de cabo longo e varetas para mexer neste laboratório. Ao ver aquilo, Roland não pôde deixar de pensar, se houver alguns sapos e morcegos neste laboratório, ele ficará exatamente como o laboratório de um mago. Vossa Majestade, Killy Sishi apenas acenou com a cabeça para cumprimentar Roland. Acho que encontrei o que o senhor queria. O alquimista parecia muito pálido, e um de seus dedos estava envolto em gaze. Ao ver isso, Roland ficou um pouco preocupado e perguntou, você está ferido? Não se preocupe. É apenas um ferimento leve, disse Killy, acenando com a mão. Ele pegou um copo cheio de um líquido vermelho claro, semelhante à borracha, e continuou, Majestade, veja. No instante seguinte, ele virou o copo de cabeça para baixo, mas o líquido não derramou. Em vez disso, escorreu lentamente e formou uma pequena semisfera aderida à borda do copo. Roland ficou intrigado. Estendeu a mão, querendo tocar a substância gelatinosa, mas o alquimista-chefe o impediu imediatamente. Não, Majestade. Ele pegou a xícara de volta e explicou, este gel é corrosivo. Lembro-me de que o líquido da borracha dos vermes não é tóxico nem inofensivo, disse Roland, arqueando uma sobrancelha. Ele já havia usado o líquido para fabricar sacos de comida e canudos. Mas mudou depois de se misturar com o sangue. Sangue? Roland se assustou e olhou novamente para o dedo ferido de Killy. Você se machucou para fazer experimentos? Claro que não, foi só um acidente, disse Killy sorrindo enquanto acariciava a barba. Eu sou louco por química, mas ainda não consigo chegar ao ponto de me machucar de propósito para um experimento. Tem muita coisa para eu explorar no mundo da química. Preciso cuidar bem de mim. Depois disso, Killy explicou a Roland como havia encontrado aquele gel. Uma substância secretada pelas glândulas dos vermes da borracha tornava seu muco pegajoso. Era assim que os vermes produziam líquido de borracha. Devido à diferença na proporção da secreção no líquido, ele podia se solidificar em blocos de borracha biológica com diferentes durezas. Uma vez solidificado, não podia ser derretido e voltar ao estado líquido. Diante disso,
O alquimista-chefe utilizou diversos materiais e realizou inúmeras experiências, tentando encontrar uma maneira de solidificar a borracha líquida em gel. Inicialmente, tentou adicionar vários tipos de substâncias elementares, ácidos puros e líquidos alcalinos à borracha líquida, mas nenhuma dessas misturas conseguiu o efeito desejado. Depois disso, ele experimentou muitos sais inorgânicos e até mesmo matéria orgânica, e descobriu vários géis interessantes durante esse processo. No entanto, nenhum deles era o que o rei queria. As coisas começaram a mudar quando Killy sofreu um acidente. Certo dia, enquanto cortava uma tira de borracha, ele acidentalmente cortou o próprio dedo. Seu sangue pingou em um copo com líquido de borracha e reagiu violentamente com o líquido. Instantaneamente, uma grande quantidade de fumaça branca subiu do copo e o cogumelo bico de pássaro no líquido derreteu rapidamente, transformando-se em água amarela. No final, o líquido no copo havia se transformado, de alguma forma, em um gel vermelho claro. A principal característica deste gel é que ele consegue manter a estrutura química das substâncias adicionadas a ele, disse Killy, jogando o gel vermelho claro na fornalha. De repente, o fogo se intensificou. As chamas subiram alto no ar e o gel foi rapidamente reduzido a cinzas. Eu só adicionei uma colher de óleo. Queimar o gel sozinho não produziria esse efeito. Posso afirmar que é ainda melhor do que o gel que você pediu. O alquimista parecia cansado, mas sua voz demonstrava entusiasmo. Ao ver o reflexo do fogo intenso em seus olhos, Roland sentiu, de alguma forma, a efervescência de suas emoções e deduziu que ele devia estar pensando no poder que aquela coisa teria na guerra que se aproximava. Roland precisava dessa substância gelatinosa para fazer bombas de napalm. Em seu mundo anterior, o termo napalm geralmente se referia a uma mistura de um agente gelificante com gasolina ou um combustível líquido similar. Comparado ao combustível líquido inflamável, que tinha um ponto de fulgor baixo e alta volatilidade, o combustível gelificado era mais conveniente e seguro de usar. Contudo, também podia ser muito destrutivo. Uma bomba de napalm era capaz de incendiar uma grande área. Ninguém dentro dessa área em chamas conseguiria se livrar rapidamente do combustível espesso e pegajoso e, ao mesmo tempo, todos seriam sufocados, pois a combustão consumiria uma grande quantidade de oxigênio. Desde o momento em que ouviu falar do líquido de borracha dos vermes, ele vinha pensando em usá-lo para desenvolver um agente gelificante que pudesse ser usado na fabricação de bombas e de napalm. Ele planejava usar essas bombas para destruir os postos avançados dos demônios, que haviam causado muitos problemas à União no passado. Na época de Taquila, o exército abençoado da União não conseguia se movimentar livremente em um posto avançado sem a proteção de bruxas capazes de bloquear ou eliminar a névoa vermelha. Sendo assim, o exército formado pelo povo comum era responsável por demolir as torres de armazenamento de névoa dos demônios. Cada vez que a União atacava um posto avançado, o exército abençoado sofria pesadas baixas e todos os soldados comuns morriam na batalha. A União não teria condições de lançar tantos ataques desse tipo, que rapidamente consumiriam suas forças e recursos. Uma vez cercados por inúmeros postos avançados, eles teriam abandonado suas terras e fugido para salvar suas vidas. Com bombas de napalm, o posto avançado dos demônios deixaria de ser uma grande ameaça para a cidade. O fogo não só destruiria suas instalações, como também dissiparia sua névoa vermelha. Ao saber que os vermes de borracha podiam fornecer matéria-prima para a fabricação de bombas de napalm, capazes de incendiar facilmente um posto avançado de demônios e eliminar a névoa vermelha ao redor, Paza concordou imediatamente em criar esses vermes na terceira cidade da fronteira. Aletheia, que havia reclamado bastante desses vermes estranhos no início, demonstrou grande entusiasmo por eles depois de descobrir sua utilidade. Na verdade, Roland já possuía armas suficientes para ataques de longo alcance. Mesmo sem bombas de napalm, ele poderia ordenar que seu exército abatesse todos os alvos móveis em um posto avançado com essas armas de fogo antes de enviá-los para lá. Contudo, ele ainda esperava que os alquimistas conseguissem produzir algumas bombas de napalm. Se conseguissem, ele não precisaria preparar tanta pólvora para a batalha, o que reduziria significativamente a carga sobre as fábricas de produtos químicos. Ele ficou muito contente ao ver o gel vermelho claro, mas ainda tinha algumas preocupações a respeito. Precisa ser sangue humano. Não, Vossa Majestade, respondeu o alquimista. Fique tranquilo. O sangue de um animal também funciona. Eu testei. O único requisito é que o sangue seja fresco.
Roland sentiu um grande alívio ao ouvir isso, mas logo pensou em outra pergunta. Por que precisa ser sangue? Bem, Killy ficou sem palavras. Acho que a razão está na origem dos vermes, disse Paza. O monstro de múltiplos olhos os usava para capturar e armazenar suas presas. O sangue pode ser uma das condições que desencadeiam sua reação. Embora tenham sido deixados para trás pelo monstro, seu instinto ainda existe. Essa é uma explicação razoável, pensou Roland. Aparentemente, o monstro não armazenava suas presas como alimento. É mais provável que estivesse coletando informações sobre as outras espécies. Sendo assim, é possível que deixasse os vermes armazená-las em forma de geleia. Aconteça o que acontecer, vamos começar a desenvolver a nova arma o mais rápido possível, disse Roland. Agora que temos o agente gelificante ideal, o trabalho restante será fácil. Você pode deixar que os alquimistas da antiga cidade do rei cuidem disso. Afinal, você precisa descansar bem agora para sua futura exploração do mundo da química. Sim, Vossa Majestade, disse Killy, colocando a mão no peito. Tenho uma ideia, disse Paza de repente. Ah, o que foi? Roland olhou para ela e perguntou. Podemos trazer um convidado especial para o teste de armas, respondeu ela, balançando alegremente seu tentáculo principal. Roland percebeu imediatamente de quem ela estava falando e perguntou, aquele demônio ainda está vivo? Eles haviam transferido a alma de Cabradabi para um corpo mutilado para confundir sua mente e aproveitaram a oportunidade para interrogá-la e obter informações úteis. Infelizmente, como já havia se acostumado ao corpo humano, permaneceu em silêncio. Aparentemente, não lhes daria mais nenhuma informação. Roland deixou aos cuidados das bruxas Taquila, pensando que ela se mataria ou seria torturada até a morte pelas bruxas vingativas. Surpreendentemente, ela ainda estava viva. Sim, está vivo e bem. Ele devora toda a comida que trazemos para ele todos os dias, disse Paza. Parece que não quer morrer de jeito nenhum. Recusa-se a render-se ou a confessar. Aguarda com confiança o fracasso total da humanidade, acreditando que, mais cedo ou mais tarde, será livre. É algo tão ambicioso e determinado. Será porque considera ser morto por alguns insetos uma grande humilhação? Roland pensou e deu um sorriso zombeteiro. Essa é uma boa ideia. Vamos levá-la para o teste de armas. Reliazwit capítulo 1074, uma carta inesperada na área central da antiga cidade real. Cagenfeus lia um roteiro em seu escritório dentro do teatro. Após algum tempo, o silêncio foi quebrado por uma calorosa salva de palmas vinda de fora de seu escritório, o que significava que uma peça maravilhosa havia chegado ao fim. Nesse momento, ele também terminou de ler o roteiro. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos doloridos, depois fechou o roteiro e colocou de volta na prateleira ao lado da sua mesa. O título da história na capa do roteiro é A Princesa Lobo. Este roteiro foi colocado junto com muitos outros roteiros de Neverwinter, incluindo aqueles como A História das Bruxas, Nova Cidade e Amanhecer. Miles havia dado a ele como presente de despedida, o que seus alunos consideraram uma zombaria. Surpreendentemente, Cagenfeus, um dramaturgo renomado, aceitou todos os roteiros e os levou de volta para seu próprio teatro. Ele os colocou no lugar mais conveniente de sua estante e, a essa altura, já havia lido cada um deles diversas vezes. Na opinião dele, todos esses roteiros careciam de um enredo envolvente e de um estilo narrativo vívido. Ele concluiu que o escritor devia ser um iniciante, capaz apenas de escrever a história de maneira direta. Mesmo assim, continuou lendo as histórias, já que não tinha mais nada para fazer no momento. Ele se viu incapaz de escrever uma peça teatral novamente. Sempre que pegava em sua pena, ele se lembrava das cenas que tinha visto no filme de magia. Essas imagens, de alguma forma, invadiam sua mente e ocupavam seus pensamentos, dificultando que ele imaginasse uma apresentação no palco. Alguém que já havia provado mel dificilmente se contentaria com a doçura do orvalho. Era assim que ele se sentia agora. Assistir ao filme mágico foi uma experiência realmente reveladora para ele. Ao contrário das peças de teatro, o filme mágico podia mostrar cenas muito mais realistas e até mesmo apresentar imagens em close-up dos personagens para o público. Essa experiência impressionante o inspirou e lhe deu muitas ideias novas, mas, infelizmente, ele não teve a oportunidade de participar da produção de um filme mágico. Mas esse fato desanimador não o impediu de pensar nas novas técnicas que havia observado no filme mágico. Sempre que tinha uma ideia para uma história, começava a pensar em como apresentá-la num filme mágico.
Queria usar closes dos rostos sorridentes dos personagens para mostrar ao público como se sentiram ao se conhecerem pela primeira vez. Para a separação, queria mostrar um pano de fundo sombrio que se ampliasse gradualmente. Essas ideias surgiam continuamente. Mas nenhuma dessas ideias era adequada para uma peça de teatro. Ele ficou estagnado e se sentiu deprimido. Somente lendo os roteiros de Neverwinter ele conseguia esquecer temporariamente seus problemas. No entanto, ele deixou claro que lê-los não resolveria seus problemas. Mas, naquele momento, ele não tinha escolha. Mas se recusar a revelar mais detalhes sobre o filme mágico. O escritório administrativo não respondera ao seu pedido. Parecia que Neverwinter o havia excluído completamente. Até que encontrasse outra maneira de obter mais informações sobre o filme mágico, ele sabia que continuaria a sofrer. Nesse instante, sua empregada bateu à porta e disse: Sr. Feus, aqui estão algumas cartas para o senhor. Com os olhos fechados, recostou-se na cadeira e disse: Coloque lá fora, eu verifico mais tarde. Após cada peça, seus alunos, como Huanjin e Egrepo, iam ao seu escritório para discutir a apresentação e pedir conselhos. Ele pretendia descansar um pouco antes da chegada deles. Mas há uma carta com o selo real de Grakastle no envelope. Você me disse que, se fosse uma carta de Neverwinter, eu deveria entregá-la imediatamente. Antes que a empregada terminasse a frase, Kajen abriu a porta de repente. Cadê? A criada se assustou e apressadamente lhe entregou uma pilha de cartas. Ele rapidamente escolheu a carta de Neverwinter e jogou todas as outras de volta para a criada. No instante seguinte, ele bateu a porta na cara da empregada, que ficou atônita, e voltou rapidamente para sua mesa. Ele abriu o envelope lacrado com cera e examinou a carta. Para sua grande surpresa, era do rei. Será que o rei finalmente sabe que fomos a Neverwinter e queríamos apresentar uma peça de teatro na sua cerimônia de coroação? Se eu pudesse entrar em contato diretamente com o rei, teria alguma chance de saber mais sobre o filme mágico? Entusiasmado com a ideia, ele leu a carta com entusiasmo. Quantas rosas você recebeu hoje? Perguntou Egrepo a Huanjin enquanto caminhavam juntos em direção ao escritório de Kajen. Uma dúzia, não contei, respondeu Huanjin, dando de ombros. Recebi muito menos rosas do que antes, mas tudo bem. Não me importo. Ah, se seus admiradores ouvissem essas palavras, seus corações se partiriam, riu Egrepo e disse. É inevitável. Temos um público menor para as peças desde que o rei mandou mais da metade dos nobres para as minas e fez de Neverwinter a nova cidade real. Mas enquanto esta cidade ainda estiver de pé, as coisas irão melhorar gradualmente. Temos sorte de receber flores na situação atual, murmurou Bernice. Havia 6 perucas na cidade, mas 3 delas já faliram. Espero que não sejamos os próximos. Infelizmente, aquela guerra mudou tudo. Huanjin suspirou. Ai, senhoras, também precisamos ver os benefícios. Egrepo pigarreou e continuou. Crescemos rapidamente depois de acolher os antigos membros das 3 trupas dissolvidas. Podemos sobreviver independentemente de quem seja o rei. Vamos, levantem a cabeça. Não fiquem tão frustradas, porque o Sr. Fels está nos esperando. Pensando no mestre de teatro, todos assentiram com a cabeça e se animaram. Após o retorno amargo da trupe Kajen de Neverwinter, todos se esforçaram para melhorar e honrar o professor, Sr. Fels. Todos detestavam Mai porque ela se recusara a contar ao Sr. Fels como o filme mágico fora feito, chegando a dizer que era segredo. Sr. Fels. Egrepo abriu a porta do escritório e ficou boquiaberto. Ele constatou que o Sr. Fels não parecia normal. Ele esperava que seu professor estivesse esperando por eles confortavelmente sentado em sua cadeira, como de costume, mas agora o via parado apaticamente ao lado de sua mesa. Sr. Fels, há algo errado? Perguntou Bernice, preocupado. Recebi uma carta de Neverwinter. É do rei. Kajen pegou a carta sobre a mesa e disse a eles, aqui, dê uma olhada. Está. Tudo bem? Tudo bem. Leia. Ao ouvir isso, Egrepo pegou a carta. Todas as pessoas ao redor dele se inclinaram para ler. Ao ver a expressão de entusiasmo em seus rostos, Kajen suspirou discretamente. Ele sabia que deviam ter interpretado a carta como um pedido de desculpas, como ele havia imaginado inicialmente. Exatamente como previsto, seus alunos ficaram encantados ao ver a carta do rei e acreditaram que ele já devia ter descoberto e punido a pessoa que impedira a trupe Kajen de apresentar uma peça na cerimônia de coroação. No entanto,
O conteúdo da carta superou completamente as suas expectativas. O rei respondeu prontamente às perguntas sobre o filme mágico. Na carta, explicou explicitamente que foi produzido por um instrumento especial capaz de gravar imagens. Sua Majestade também afirmou que não poderia fornecer esse instrumento a outra companhia, pois era extremamente raro. Segundo a carta, esse instrumento só poderia ser fabricado e operado por bruxas e era feito de materiais raros provenientes de uma relíquia antiga. No momento, precisamos mobilizar todos os recursos em todas as regiões de Grayskull para a batalha iminente. Dada a experiência única de assistir a filmes e o grande efeito de disseminação que eles proporcionam, ambos os quais acredito que vocês já presenciaram em A Princesa Lobo, decidi permitir que esses filmes desempenhem um papel importante na disseminação de informações e na conscientização para o esforço de guerra. É lamentável que, no momento, eu não possa usar esse recurso para filmar outros filmes que não estejam diretamente relacionados às políticas nacionais. Mas fique tranquilo, pois essa situação é apenas temporária. Depois da guerra, quando Grayskull voltar à paz, filmes de magia se tornarão gradualmente uma forma de arte popular e todos poderão filmar um filme assim um dia. Quando chegar a hora, acredito que você e sua trupe produzirão um filme excepcional. Kajin poderia aceitar essa explicação sobre o filme mágico. Mas ele ainda se sentia com o coração partido depois de ler a carta. Isso porque ele sabia pela carta que fora o próprio rei quem recusara a oferta da trupe Kajin para apresentar uma peça na cerimônia de coroação. Ele se sentiu magoado. Descobriu-se que, desde o início, sua ideia de se apresentar para o rei não passava de um desejo dele. Considerando que uma peça tão bem preparada não havia conseguido atrair a atenção favorável do rei, Kajin acreditou que Sua Majestade estava apenas sendo gentil ao elogiar sua trupe na carta. Ele se arrependeu de ter sido tão arrogante e de ter culpado Ma injustamente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos.